Dando continuidade à programação do evento, a gente vai ter agora um curso com a Rafaela Brum. Ela é doutoranda na Universidade Federal Fluminense, ex-aluna Secomp. Então, o curso é de Introdução à Programação da Linguagem C. E antes de eu passar a palavra para a Rafa, eu queria dar um aviso a vocês. Eu tenho recebido muitos e-mails, né, muitas dúvidas em respeito a recebimento de e-mail. O que está acontecendo? O e-mail da pós, do IME, não está funcionando. Então, qualquer cadastro, qualquer coisa referente aos formulários que tenha que inserir um e-mail, não utilizem o e-mail da pós, tá? Utilizem o e-mail pessoal, porque é um problema do servidor, algum problema lá no cadastro do e-mail de vocês. Então, para a gente não ter essa falha na comunicação, vocês mandem pelo e-mail pessoal, tudo bem? Então, eu desejo um bom curso para vocês, tá? Vou passar agora a palavra para a Rafa. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, Rafa. Um beijo. Nada, Michele, eu que agradeço o convite a você e ao Igor, né? Na verdade, eu queria primeiramente estender meu agradecimento a vocês, porque eu vi esse encontro nascer quando eu era mestranda, né? Quando eu era estudante lá no Secom, e realmente ver que vocês fizeram todo esse esforço para estar online é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Ver que está crescendo, ver que está sendo reconhecido pelo mundo todo. Então, agradeço a você, ao Igor, pelo convite, e agora vamos ao curso. Esse curso a gente vai falar um pouquinho sobre essa linguagem C, né? A linguagem C é uma linguagem que ela tem uma precisão muito boa, então, para muitos programas que precisam dessa precisão, muitos programas matemáticos, especialmente, ela é bastante usada, inclusive a linguagem de Python, que vocês tiveram um curso agora, né, que vocês vão ter meio que o paralelo com o meu curso, ela é baseada em C, né, a gente consegue chamar linguagem C no Python, mas isso talvez o Igor fale no final, ou depois vocês procurem saber melhor, porque isso é bem avançado. Mas essa linguagem ela tem bastante precisão matemática, então é uma coisa sobre toda a questão de variáveis do C, a entrada e saída de informações, alguns operadores, né, como que a gente lida com essas variáveis, para depois partir para fluxo de programa, que é questão de condicionais, estruturas de repetição. Isso, eu estou vendo os comentários de vocês e o Bruno Sanfins acabou de comentar que o C seja uma linguagem que se aproxima mais da linguagem de máquina que o Python. Não, sim, o C é mais baixo nível que o C. Na verdade, sim e não, porque linguagem de baixo nível seria basicamente a linguagem de máquina, que eu vou explicar um pouquinho quando eu falar um pouquinho dos conceitos básicos de C. Mas a gente pode dizer que ele tem o maior controle da memória, de todo o computador, nesse sentido, né, da memória, de entrada e saída, do que o Python. Voltou? Cortou, caiu, voltou. Tá. Perdão, gente. Então, a gente vai falar um pouquinho, até chegar nas estruturas de repetições, até no final falar um pouquinho das funções, principalmente matemáticas, algumas outras bibliotecas, e como que a gente cria as nossas funções. Então, alguns conceitos básicos de C que eu vou começar. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse programa Hello World, que na verdade seria o primeiro programa, né? Quando a gente está aprendendo uma linguagem, esse é um dos primeiros programas que a gente implementa e executa. Seria o programa de Olá Mundo, ou Hello World. E basicamente o que está aqui é o que a gente precisa escrever em todo o programa. Isso, Assembly seria uma linguagem de baixo nível, seria essa linguagem de máquina que eu comentei, tá? Então, seria, para fazer um Hello World, você tem que colocar esse include aqui, que a princípio, esse include é para poder chamar as funções, né? Para poder chamar a impressão na tela e a leitura de coisas do teclado, né? Mas ela tem um pouquinho mais que isso, mas é basicamente para entrada e saída nesse sentido.
Podemos colocar outras bibliotecas, mas mais para frente eu mostro algumas outras. Aqui seria a função principal, porque quando você executa um programa em C, ele sempre vai começar dessa função principal, tá? Dessa int main. E aí, aqui a gente está só escrevendo na tela Olá Mundo e retornando 0. Aí tá, a gente implementou esse código, mas como que a gente executa ele, tá? Como que executa o programa em C? Existem alguns passos para se executar esse programa em C. Você tem que primeiro passar o programa pelo compilador, que ele pega o programa em C e ele transforma em linguagem de máquina, que seria esse assembly, que ainda é entendível pelo ser humano, mas é muito mais difícil, porque o assembly ele tem basicamente pouquíssimas funções, né? É basicamente soma, leitura de um caractere, escrita de um caractere, só uma subtração, é bem simples, assim, é muito mais difícil. Lá nos anos 50, quando começou a programação, era só em assembly, na verdade tinha as fitas, mas é um pouquinho antes do assembly, aí o assembly já foi uma revolução, só que hoje em dia, a gente olhar vários comandos escritos com 3 valores é muito mais difícil do que, por exemplo, você olhar aqui, que você tem que começar nesse ponto, que você está incluindo uma biblioteca de entrada e saída e que você está escrevendo na tela uma string, uma cadeia de caracteres. Essa cadeia de caracteres aqui, Olá Mundo. E aí, esse return 0 é para finalizar a função. Eu não lembro se eu comentei sobre isso. Sim, a minha ideia é disponibilizar essa apresentação para vocês, Ana. Eu ainda só não sei como, mas a gente vai arranjar um jeito até o último dia. Semana que vem eu falo com vocês como que vou passar para vocês. Fiquem tranquilos. E aí, depois que você pega esse programa que a gente consegue entender e transforma para uma linguagem de máquina através de compilador, esse programa em linguagem de máquina é passado pelo assembler, que ela traduz cada linha dessa linguagem de máquina em zeros e uns, em binário, que a gente chama, e aí não dá para a gente entender nada, realmente. E aí depois esse linker, que justamente junta vários arquivos diferentes. Por exemplo, essa biblioteca de entrada e saída, que eu comentei antes, seria uma forma de linkar vários arquivos binários diferentes. E aí a gente tem o programa executável que a gente consegue executar. Tá. Só que, agora eu falei, tem que passar pelo compilador, tem que passar pelo linker, pelo assembler. Como que a gente faz isso? Quais são os compiladores? Quais são os assemblers e os linkers? Para nossa sorte, o compilador do C, o compilador mais usado, que é esse GCC, que a gente chama, que é o compilador gratuito dessa GNU, que é uma organização que criou o C, que mantém o C até hoje, na verdade, né? E ela funciona tanto para o Linux quanto para o Windows. No Linux, é um suporte bem mais nativo nesse sentido. Se a gente abrir um terminal, a gente consegue com esse comando aqui, sudo apt install gcc, a gente já instala esse compilador e a gente já consegue executar ele. E no Windows a gente precisa baixar um programa para poder instalar, que ele é suportado através desse MinGW. E aí, para facilitar a nossa vida, existem as IDEs, né? Que são basicamente editores de texto, só que eles têm algum suporte da linguagem. Então, por exemplo, quando a gente escreve, por exemplo, aqui, int main, e abre essas chaves, quando a gente dá o enter numa IDE, ela já vai colocar as chaves para a gente embaixo, por exemplo. E aí, se a gente esquecer um ponto e vírgula, que é uma coisa muito importante em C, que todo mundo esquece, eu até hoje esqueço, mas faz parte. Ela também avisa, às vezes, antes da gente compilar.
E aí existem algumas ideias, e essas duas aqui são as principais que eu, por exemplo, uso no Linux. Essa CodeBlocks é uma ideia bem simples, bem light, que a gente chama, né? Bem leve. As duas também tem para Windows, tá? Mas no Windows eu costumo usar esse Dev C++, porque ele instala automaticamente o compilador também, tá? Só que, para a gente não ter problema de instalação, para a gente não perder esse tempo, já que vai ser virtual esse nosso contato, eu encontrei um compilador online, na verdade é um compilador que eu uso desde a minha época da graduação, que ele tem muitas linguagens disponíveis, né? E aí a gente vai usar a linguagem C, e a vantagem que a gente tem é que a gente consegue salvar nossos códigos nesse compilador, basta só criar uma conta, né? E aí aqui eu já boto o programa Hello World comentado nesse link aqui, tá? Aí agora eu vou abrir o link para com vocês e mostrar como é que é. Tá vendo aqui? Esse é o IDE One. Quando a gente coloca para editar um código já escrito, ele aparece assim. Na verdade, eu coloquei ele escuro. Ele poderia ser claro, enfim, da forma que vocês acharem melhor. E aí, a gente pode ver que, por exemplo, o printf, por ser uma função específica de uma biblioteca, ele já coloca como vermelho. O return, por ser uma palavra-chave do C, ele coloca em laranja. Esse include, que é uma diretiva de pré-compilação, de pré-processamento também, eles já deixam, e aí quando tem valores, né, números, ele coloca em azul. Isso também ajuda a gente a visualizar todo o programa, então tem essa questão bem mais simples também numa IDE, né? E só uma coisa a mais do que eu tinha mostrado antes, esse barra aqui é como a gente faz comentários em C. O que são comentários em C? Quando a gente tem comentários, são comentários para a gente, para o programador entender, e que não vão ser lidos pelo programa. Assim que o compilador pega um programa em C, uma das primeiras coisas que ele faz é apagar todas as linhas, ou apagar tudo que aparecer depois de 2 barras. Nesse sentido. Ou então, a gente tem um outro tipo de comentário, que é, deixa eu aumentar aqui, que eu consigo aumentar um pouquinho, que é o comentário de múltipla linha, que é basicamente barra, asterisco, asterisco, barra. Né? E aí a gente pode escrever o que a gente quiser, comentário de múltipla linha 2, linha 3. E aí, por exemplo, quando o compilador pegar esse código, ele vai apagar tudo que está entre esses dois caracteres, esse barra asterisco e asterisco barra, que são comentários de múltiplas linhas. E aí, para a gente compilar nesse ID1, é só a gente colocar aqui como ID1it, e ele automaticamente já salva, porque eu criei uma conta, né? E aqui a gente consegue ver que imprimimos o Olá Mundo. Para compilar em C, sem usar IDE, a gente consegue compilar em C com o terminal, colocando GCC e o nome do arquivo, e tem que salvar o arquivo como .c. Mas para a gente não perder, como eu imagino que a maioria de vocês não tenham um Linux nativo, ou talvez uma boa parte não tenha, e no Windows ele usa com o IDE também, né? Não faz tanto sentido a gente usar o GCC pelo terminal do Windows, até porque o terminal do Windows tem umas peculiaridades que são mais difíceis de serem usadas. Então, se vocês forem instalar no Windows, eu aconselho vocês instalarem o Dev C++ e executar no Dev C++ mesmo, e ali tem como compilar e executar a aplicação. E lá na UERJ, a maioria dos computadores são com Linux. Então,
tem toda a questão do Linux, que é bem mais simples, a compilação. Depois eu passo para vocês, eu posso botar nesse slide lá no final, quando eu for disponibilizar para vocês. Exatamente, Arch Linux. Aí tem várias distribuições, né, do Linux, mas todas elas têm suporte ao GCC. É o Arch Linux, Ubuntu, Debian, enfim, Sephora, Fedora, tem várias delas. Eu uso mais a Ubuntu porque é mais simples de usar. E aí, possivelmente, dependendo da distribuição, pode não ser sudo apt install, pode ser se eu não me engano, dev. Tem uma distribuição que é com Snap, aí é Snap install. Então, mas basicamente o pacote se chama GCC. Tá? Agora vamos continuar. Tá. Aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho de o que é as coisas em si, né? O que é uma variável, e vamos falar de algumas variáveis simples e começar a usar os operadores. Então, o que é uma variável em si, né? Uma variável é basicamente onde a gente guarda qualquer valor, né? Pode ser inteiro, pode ser número decimal, pode ser, né, número decimal no sentido de número real, pode ser um caractere, pode ser uma sequência de caracteres. Uma variável é basicamente isso. Então, por exemplo, e no C, uma coisa que ele é diferente do Python é que a gente tem que determinar qual é o tipo da variável antes de atribuir algum valor a ela. Como assim? Né? A gente tem lá, por exemplo, a gente quer criar uma variável chamada var. E a gente sabe que a gente vai querer atribuir a ela valores inteiros, por exemplo, 5 e 10. Então, antes da gente colocar o var igual a 5 ou var igual a 10, a gente tem que declarar ela como tipo inteiro. E aí, aqui do lado são alguns dos tipos mais simples, né? Que é o int, que a gente consegue armazenar um único número inteiro. Aqui a gente tem o caractere, o char, que ele armazena um único caractere. Aqui a gente tem o float, que ele armazena um número decimal, um número real. E a gente tem o double, que também armazena um número real, só que ele tem uma precisão maior, tá? Do que o float. Ah, quanto que é de precisão? O float sozinho, ele já tem muita precisão, tá? Na casa de 10 elevado a 34. Tanto para negativo quanto positivo. O float é basicamente o dobro disso. 10 elevado a 34, não. 10 elevado a 32 no float, que aí é menos 10 elevado a 32 e até mais 10 elevado a 32. E no double é o dobro, que aí sim seria 10 elevado a 64, menos 10 elevado a 64, até 10 elevado a 64, até mais 10 elevado a 64. E a mesma coisa tem no int, na verdade, existem outros tipos de variáveis inteiras, só que o int sozinho, ele já pega de 2 milhões negativos, né, de menos 2 milhões, 2 bilhões, na verdade, de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Então, para a maioria dos nossos problemas, a gente vai usar, se a gente for usar uma variável inteira, a gente vai usar uma variável int, tá? A gente tem outros tipos, como long int, mas são variáveis que, possivelmente, se a gente precisar, vão ser muito raramente, assim. Eu acho que eu só usei uma única vez uma variável long na minha vida toda, assim, todas as coisas que eu já usei. A maioria das vezes eu uso int mesmo, ou então float e double. A principal diferença em relação ao float e double que eu vejo é a questão de precisão mesmo, porque quanto mais operações a gente fizer numa variável, mais ela pode ir perdendo precisão. Quando eu for falar dos operadores, eu comento um pouquinho melhor sobre isso, né? Aqui é só ilustrando, né, o que seria essa variável inteira. Então, seria como essa caixa que quando a gente declara uma variável sozinha, que a gente coloca int var, lembrando sempre do ponto e vírgula, que é uma coisa que a gente sempre tem que colocar no C. Se a gente não colocar, vai dar erro de compilação. No próximo exemplo, eu posso
mostrar para vocês. Eu posso escrever sem ponto e vírgula e mostrar o erro de compilação que dá. Então, quando a gente declara essa variável var, a gente está declarando esse espaço em branco aqui, que está aqui. Quando a gente atribui, por exemplo, o valor 5, e aí a gente atribui um valor numa variável com esse operador de igual, a gente está falando que nessa caixinha do var tem o valor 5. E se a gente depois, por exemplo, atribuir o valor 10, vai mudar esse valor para 10. Mas só lembrando que na memória do computador em si, não é tão bonitinho assim, enfim, a memória do computador, ela é zeros e uns, então, se a gente for olhar especificamente para a memória, não vai estar 5 certinho, vai estar vários zeros e uns, só que a linguagem em si, ela tem essa facilidade de justamente ser mais legível. Então, quando ela pega aqui um var igual a 5, ela transforma em linguagem de máquina e depois em binário para a gente não precisar fazer toda essa mudança. E aí, agora, só um exercício, né? Na verdade, esse exercício eu vou só passar por ele para vocês pensarem um pouquinho e depois eu vou mostrar. Mas é basicamente pensar quais tipos de variáveis que a gente colocaria para cada um desses valores, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem quase 19 mil, né? 18.469. Seria, a princípio, um valor inteiro. Aqui a gente já tem um valor que seria um valor real, 58 mil, vírgula. E aí a gente lembra que, como a linguagem de programação C, como o Python, elas são baseadas no inglês, nesse sentido, né? Se a gente for olhar o print, o significado de print em inglês é imprimir. Então, como ela é baseada no C, no inglês, a vírgula é ponto e ponto é vírgula, né? Então, quando eu coloco aqui 58.467.65895, a gente está dizendo que é uma vírgula, que é um número real. Aqui a gente está falando que, apesar daqui ser um número que não tem parte real significativa, a gente está falando que ele tem uma parte real. Só que a parte real dele é 0.0. Aqui seria o caractere R maiúsculo. Aqui também seria um outro caractere. Como que a gente sabe que é um caractere? Por conta das aspas simples, tá? Quando a gente tem aspas simples, a gente garante que a gente está colocando um único caractere. Se não tiver só um único caractere, vai dar erro de compilação. E esse caractere aqui é um caractere especial do C, de pular linha. Aqui temos um valor que é menos 1.249.856, e aqui a gente tem um valor de 5.089,765. E aí aqui só para mostrar, né, como esses números, como eu falei, o int ele vai até 2 bilhões. Então, não tem necessidade da gente colocar mais do que isso. A menos que a gente vá fazer várias multiplicações com valores muito altos, né? Que aí vai aumentar drasticamente o valor da variável. Então, os valores inteiros eu declarei como int. Os caracteres eu declarei como char. E aí, nesse sentido, esse caractere aqui, como eu falei, é um caractere especial do C. Então, ele já vai olhar para esse caractere e vai saber que é um caractere de pular linha. E os valores com parte real, independente de ser parte real significativa ou não, é float ou double. Por que float ou double? Justamente pela questão da precisão. Se a gente, por exemplo, sabe que no nosso programa a gente vai usar muitas divisões, muitas multiplicações de números reais, que a gente precisa dessa precisão na parte real até a 10ª, 15ª, 16ª casa decimal, vale a pena a gente colocar como double. Mas, ao mesmo tempo, se a gente, por exemplo, querer fazer um programa e a gente não precisa de tanta precisão, por exemplo,
Se a gente tem um programa que a gente garanta que tenha precisão só nos 2 primeiras casas decimais, talvez valha a pena colocar float. Inclusive, uma das coisas que eu fiz no meu mestrado foi comparar a precisão de variáveis float double e em resolução de sistemas lineares, e aí uma das observações que a gente teve foi justamente que no float tinha-se essa perda de precisão a partir da a partir da terceira ou da quarta casa decimal, e aí no double vai mais lá para décima segunda casa decimal. Tinha essa diferença principal, mas também dependendo do quão preciso o seu programa precisa ser, né, o quão específico, o quanto certo nas casas decimais ele precisa ser, você pode ter essa divisão, essa escolha entre float e double. Lembrando que a diferença não é só para o programa, é também na memória, né? Para ele poder ter mais precisão, ele armazena, ele reserva mais espaço de memória. Então, você ter mais variáveis de double deixa o programa mais pesado, faz com que o programa use mais memória. Então, isso também pode fazer com que a memória do seu computador exploda. E aí, quando a gente fala que a memória exploda, por exemplo, você pode talvez ter ou dar erro de execução, que a gente chama de runtime erro, né, erro em tempo de execução, ou talvez ele pegar quase toda a memória do seu computador e ficar travando, porque ele não consegue executar mais nada. Como falei, o /n, né, esse caractere reconhecido como nova linha, né, new line, nosso enter do teclado. E a gente, sempre que possível, a gente declara números como inteiro, né? E aí, porque, assim, por exemplo, se a gente quer ter precisão de casa decimal, a gente pega o float e o double, porque eles têm já essa questão da casa decimal. Só que, ao mesmo tempo, para eles terem essa precisão de casa decimal, eles diminuem o tamanho de memória, a quantidade de memória que eles vão armazenar o número inteiro. Então, o int, ele vai usar, sei lá, 32 espaços de memória para armazenar só números inteiros. O float também vai usar 32 espaços de memória. Só que desses 32, ele vai colocar, agora de cabeça não vou lembrar quanto é, mas ele vai colocar 12 que seja espaços para parte real e os outros 20 para a parte inteira. Na verdade, acho que é o contrário. 12 para a parte inteira e 20 para a parte real. Tá tudo bem? Acho que tá. Então, sempre que a gente sabe que, quando a gente sabe que são variáveis inteiras, a gente só vai lidar com valores inteiros, o aconselhável é sempre colocar um int por conta de precisão nos valores inteiros também. E aí aqui é um programa de exemplo de declaração, né? E aí como a gente pode observar, eu vou depois de mostrar o programa no ID1 para a gente executar e eu mostrar algumas coisas nele também. Mas como a gente pode ver, tem essa parte do include, da entrada e saída. Na verdade, especificamente nesse programa não precisaria, mas na parte do ID1 eu vou printar para vocês verem. Então, por isso que eu coloquei esse stdio. E a gente, por exemplo, para a gente criar uma cadeia de caracteres, a gente coloca char, o nome, a gente coloca o tamanho da cadeia. Então, pode a gente, por exemplo, a gente sabe que nenhum nome vai ter mais nome, né, primeiro nome da pessoa. Não vai ter mais do que 20 caracteres, então mais do que 30, nesse sentido. Então, a gente coloca lá 20, 30, e para declarar, e coloca qual é o caractere. Idade, por exemplo, int idade, a gente coloca a atribuição.
Ah, a gente precisa atribuir quando declara a variável inteira, variável de ponto decimal, né? De variável real, de ponto flutuante. E char simples não precisa. Cadeia de caractere precisa, tá? Então, vou aqui abrir para vocês e mostrar esse programa executando. Tá. Então, como a gente pode ver, eu deixei aqui. Se a gente colocar, por exemplo, a gente pode só declarar a variável e depois atribuir ela? Pode. Por exemplo, aqui, idade igual a 25. Vai dar tudo certinho. Vai compilar e vai executar, vai dar sucesso. Por que vai dar só sucesso? Porque eu não mandei imprimir nada na tela, tá? A questão do ponto e vírgula. Eu vou tirar aqui desse int idade e vou compilar de novo. Vai tentar compilar e vai dar erro de compilação. E aí, a maioria dos erros, eles são, quando são erros mais simples, eles são bem descritivos, tá? Então, a gente olha aqui, esse primeiro erro é esperado um ponto e vírgula antes de float, seria na página seguinte. E aí, se a gente for olhar, é porque eu não sei como é que eu consigo aumentar. Vou aumentar assim. Agora fica melhor para vocês verem. Se a gente for olhar, a gente tem vários outros erros, né? O erro de compilação em si, ele dá sempre vários erros, né? Na verdade, ele sempre vai dar a linha e a coluna que é o erro, que ele começou a achar o erro. Então, aqui, o primeiro erro que ele viu foi esse ponto e vírgula esperado. O segundo erro que ele viu foi um erro aleatório, na verdade, só mostrando onde seria o float. O segundo erro aqui na linha 12 é que idade não foi declarada, mas a gente colocou lá em cima. Só que a questão é que aqui é só dizendo que cada declarador é repetido só uma vez, tá? E aqui, calma. E aí, vários erros. Como assim? Eu tirei uma ponto vírgula só. Isso é uma coisa engraçada do C, que a gente sempre olha os erros de cima para baixo. Então, a gente sempre tem que achar o início da compilação e ver o primeiro erro. Porque um erro desencadeia vários outros, tá? Então, por isso que eu falei, sempre o primeiro erro. O primeiro erro é o ponto e vírgula. Então, colocando o ponto e vírgula aqui, vai resolver os erros. Olhando mais para frente, a gente vê o warning. O warning são avisos que o compilador faz sobre as coisas. Diversas coisas podem ser, só que não fazem o programa, a compilação parar. Eles só falam, talvez, boas práticas, ou então, por exemplo, nesse exemplo, é porque eu não usei variáveis que eu declarei, tá? Vai compilar o programa vai rodar. Só que ele só está dizendo aqui, olha, você tem a variável altura que você declarou e não está usando ela para nada. Então, talvez possa ser o caso de você apagar essa variável. A mesma coisa nessa variável nome, que eu atribuí e não deu nada nela. Tá? Agora, eu poderia, por exemplo, colocar altura igual a 1,63 também, sempre com ponto e vírgula. E agora vai tudo compilar. Compilação aqui, executando, sucesso. Como não tem... Aqui, sucesso. Não tem nada imprimindo na tela, então não tem nada aqui depois do sucesso. E a questão que eu falei de ter que declarar
junto. Se a gente coloca a cadeia de caracteres, se coloca assim, vai dar erro de compilação. Compilation erro. Deve ser porque eu estou com o código. Espera aí, só compilar de novo. Ah, tá, porque os erros ficam para cima. E aí, como a gente pode ver, ele está dizendo aqui que a gente está tentando atribuir para um tipo array. Calma que eu já vou explicar o que é um tipo array. Tá? Não se preocupe. Não sei se hoje ou amanhã, mas no máximo amanhã vocês entendem o que é um tipo array. Por isso que quando a gente declara uma cadeia de caracteres, a gente precisa já atribuir ela. Ela é a única que a gente não pode usar dessa forma aqui. E aí aqui outro ordem, né? Aqui o ordem está diferente porque ele foi setado, mas não foi usado, tá? E aí aqui agora, quando a gente compila, eu acho que agora eu posso deixar grande porque é para cima. Deu sucesso, compilou tudo direitinho, tá? Eu falei que eu ia mostrar como imprimir, mas eu vou deixar para mostrar junto com os slides, porque agora a gente vai falar com essa IDE que você está utilizando, não é recurso para usarmos todas as variáveis simultaneamente. Não que eu saiba, porque ela não tem debug. Seria justamente essa questão de... Debug é justamente quando você consegue parar, por exemplo, a aplicação e ela poder executar em várias etapas. Uma ideia, como essa ideia é online, eles preferiram focar na compilação e na execução. Tá? Tanto que eles têm, eu acabei não mostrando para vocês. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, eu vou criar um novo código aqui. E eles têm diversas... e aí quando vocês podem perceber, que quando a gente cria um novo código, já vem toda a estrutura do programa em si, tá? E aí aqui embaixo a gente consegue mudar para variável, para qual C a gente quer. E aí foi o que eu falei lá, a gente está usando o G compilado com o GCC, tá? Existe um outro C aqui, que é compilado com o Cilang, que é um outro compilador de C, que é um compilador não muito usado. O GCC é muito mais usado, tá? Então, só ficar de olho nisso. Aí tem, enfim, várias outras linguagens. Tem até o Python, se vocês quiserem aí testar, né? Do outro mini curso. E aí, se a gente muda, por exemplo, para o Python, ele vai mudar, vai botar nada, porque o Python não precisa ter nada no programa para executar. Mas como você precisa dessa estrutura, essa IDE ela já coloca. E muitas IDEs também fazem isso, tá? Muitas IDEs instaladas vão fazer isso também, tá? Tipo o workspace do RStudio. Eu entendi o que ele quis dizer. Essas ideias, quando a gente instala uma ideia, normalmente elas têm, a maioria delas tem essa visualização de instalação. E aí, se a gente quiser usar no Linux sem IDE, a gente tem que usar o GDB, que é justamente essa questão do debug. Como o Douglas comentou aqui. Tem a questão do GCC, e aí ele normalmente é instalado junto com o pacote do GCC. E quando a gente coloca para instalar o pacote do GCC, ele instala toda a questão de desenvolvimento e de execução. Então, ele vai instalar tanto o GCC em si, quanto esse debug, por exemplo, do GDB, tá? Mas, sim, ideias instaladas, a maioria das ideias que eu comentei lá em cima foram feitas com... Elas foram feitas, não, elas têm essa questão da visualização de variáveis.
Então, agora vamos para a próxima parte, né? Que aqui eu estou falando um pouquinho, vou falar agora um pouquinho sobre operadores, né? Que agora a gente já consegue usar um pouquinho o C, né? Mexer um pouquinho no C, né? E são basicamente os operadores matemáticos, né? De multiplicação, divisão, soma e subtração. E aí a divisão é a barra, né? Que seria a mesma barra, por exemplo, do comentário. E a multiplicação, o asterisco, a soma mais e a subtração menos. O mais diferente é esse resto da divisão, que o que ele faz, ele pega literalmente o resto de uma divisão. Ele só funciona com variáveis inteiras. Então, por exemplo, se a gente coloca 5,0%, que é o nome disso aqui, né? Porcentagem, percent, 2 vai dar erro. Tá? Ele funciona só com variáveis inteiras. Então, 5% 2, que vai dar 1. Porque 5 divididos por 2 é igual a 2, sobra 1. Tá? Isso é muito usado, por exemplo, para testar, né, para ver se o número é par ou não. Né? Que se qualquer número par, quando ele é divisível por 2, ele tem resto 0. Quando não é, ele tem resto 1. Outra particularidade é que quando a gente bota na divisão duas variáveis ou dois valores inteiros, ele vai truncar a divisão. Então, nesse mesmo caso, se a gente coloca os 5 divididos por 2, ele só vai devolver o 2. Ele não vai devolver 2 ponto alguma coisa ou arredondar para 3. Não vai. Ele vai truncar. E se for 11 divididos por 3, que aí arredondando vai para cima, também vai ser 3, não vai ser 4, tá? E aí, a questão da precedência é igual matemática, né? Uma questão de que a multiplicação e a divisão têm precedência pela soma e subtração. Se a gente quiser uma coisa diferente disso, a gente tem que botar parênteses, tá? Então, se a gente olhar por aqui, qual seria o resultado dessa operação? Que a gente colocou aqui, 10 mais 5 vezes 2, menos 60 sobre 3. Sem parênteses nenhum, né? O 3 só vai dividir por 60. Então, vai dar... Aqui vai dar 20. Aqui vai... Já até falaram ali, C, 90. Exatamente, porque vai dividir por 60, então vai dar 20. Aqui vai multiplicar por 10, então vai dar 10, 100 mais 10, 110, menos 20, 90. Mas eu não queria isso, eu queria que o 3 dividisse tudo. Se a gente quisesse que o 3 dividisse tudo, a gente teria que botar o parênteses aqui. Ou então, não, eu queria que desse 50, porque eu queria que o vezes 2 multiplicasse a soma. Então, tem que sempre botar o parênteses. Tem que sempre botar. Então, eu quero que o 2 multiplique o resultado da soma, então, parênteses dentro da soma. Eu quero que a divisão por 3 pegue tudo, então tem que ser dividido, tem que botar o parênteses por tudo. Quando eu fico em dúvida se vai dar certo ou não, qual é a precedência, qual não é a precedência, eu sempre coloco parênteses. Independente de ser várias somas, ou várias subtrações, ou várias multiplicações, enfim. Eu acabo sempre colocando parênteses quando eu estou na dúvida, tá? E o resto da divisão tem a mesma precedência que a multiplicação e divisão, tá? Eu vou mostrar alguns desses exemplos de precedência e operação já no ID1. Não vou mostrar agora, porque agora a gente vai entrar... não. Eu tinha esquecido desse exemplo, perdão. Aí, é um exercício, mas eu vou fazendo com vocês, tá? Criar um programa que calcula essa área de 2 círculos, né? E aí eu falo aqui que o primeiro tem raio de 5 centímetros e o segundo tem um raio de 3,5 centímetros. E aí pode usar o valor de π como 3,14159. Falei aqui só a fórmula da área e como que a gente imprime o resultado, só para conferir se está certo, tá?
Não vou abrir o exercício resolvido ainda, eu vou criar uma outra, vou usar esse D1 novo que eu tinha criado para fazer esse exercício, tá? Só vou pegar aqui esse print para vocês não dizerem que eu estou fazendo errado. E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é em questão com as aspas. Normalmente, quando a gente copia um código de algum lugar, as aspas, tanto simples quanto duplas, elas vêm erradas. Como assim erradas? Elas vêm de uma forma que o compilador não reconhece. E aí, quando a gente tem uma IDE, ela já coloca, né, um cor diferente quando tem uma string ou, por exemplo, um caractere. E aí é mais fácil quando a gente vê, quando a gente copia e cola alguma coisa que não está com essa cor. Mas, tanto aspas simples quanto aspas duplas, a gente tem que ter esse cuidado de mudar quando a gente copiar algum código. Tá? E aí aqui ele falou de, vamos voltar aqui, falou de 2 círculos, 2 raios diferentes e o valor de π como 3,14159. Bom, eu vou primeiro pensar nas variáveis que eu vou usar. Tá? Bom, primeiro eu vou criar a variável do π, que é uma variável float, porque é uma variável com um ponto flutuante, né? Uma variável real. E já vou setar o valor dela, 14,159. Ponto e vírgula para não esquecer. Depois, ele falou que tem dois raios, né? São 2 círculos diferentes. Então, eu posso colocar float raio 1, raio 2. Depois, vai ter os resultados. E aí, a gente pode criar, por exemplo, uma variável para cada resultado. Resultado 1, resultado 2. Ou então, a gente pode colocar uma única variável e imprimir quebrado esses resultados. Eu vou deixar só uma variável aqui para ficar igual ao printf, eu não precisar mudar esse printf de vocês, que eu fiz com você, que eu dei como dica para vocês, tá? Agora, eles já deram os valores dos raios, né? Eles falaram que o primeiro raio tem 5 centímetros e o segundo tem 3,5. Então, eu vou colocar aqui raio 1. Aí aqui é o que eu chamo de atribuição de valores. Raio 1 igual a 5 e raio 2 igual a, se eu não me engano, eu coloquei 3,5. Isso, coloquei 3,5. 3,5. Mas o primeiro raio, a gente está vendo que é um número inteiro. Por que eu não coloquei como inteiro? Poderia ter colocado esse raio 1 como int e o raio 2 como float. Só que quando a gente pensa em um círculo e um raio, um círculo qualquer, pode ser que o raio seja real. Pode ser que ele não necessariamente vai ser sempre inteiro. E é por isso que eu coloquei os dois como float. E aí agora a gente vai fazer o cálculo do raio. Do raio não. Da área. E aí vai ser πr ao quadrado, né? Π raio ao quadrado. Área π vezes raio ao quadrado. Lembrando que qualquer número ao quadrado isso. Boa. O GDB não é como o RStudio, porque o GDB, exatamente, é mais para o Spider. Não, o RGDB é só para acompanhar cada passo a passo. Para conseguir ver todas as variáveis, teria que ser uma IDE. Aí poderia ser o CodeBlocks, a Geane, todas essas que eu comentei lá no início, tá? CodeBlocks, Geane, deve ser mais para o Windows e entre outras. Existem outras diversas, assim, mas são essas que eu conheço mais, tá?
Então, vamos... Aí, para calcular a área, seria π vezes r ao quadrado. Só que qualquer número ao quadrado, a gente sabe que é ele vezes ele mesmo, né? Então, eu poderia colocar raio vezes raio, por exemplo. E aí, aqui, o resultado. Então, para calcular o primeiro resultado, vai ser π vezes raio 1 vezes raio 1. Assim, se eu colocar só assim e mandar imprimir, vai estar errado, vai dar um valor errado, porque ele vai multiplicar primeiro o π por r, né, pelo raio, e depois esse resultado vai ser multiplicado pelo raio de novo. Então, a gente precisa colocar o parênteses de precedência, tá? Impressão do resultado. Aí, aqui agora, eu vou fazer o cálculo da área do raio 2, do outro círculo. Eu vou colocar resultado igual a π vezes raio 2 vezes raio 2. Por que eu já coloquei o parênteses? Porque é basicamente a mesma fórmula, só que em vez de usar a variável raio 1, eu estou usando a variável raio 2, porque eu estou calculando a área do outro círculo, certo? E eu vou copiar, eu vou só copiar essa questão da impressão para colocar aqui mais rápido. Aí aqui, cálculo da área do círculo 1. E cálculo da área do círculo 2. O círculo 2. E vezes raio. Aí, lembrando que tem que ser raio 2 vezes raio. Vou deixar no genérico, porque tem parênteses por conta da precisão. Não entendi, poderia demonstrar as duas situações em relação... Ah, tá, da impressão. Posso colocar assim. Eu vou usar esse D1 depois para mostrar essa questão da precedência e da divisão, de tudo isso. E, basicamente, assim, a gente faz o nosso primeiro programinha em Python bem simples. Python não, em C, perdão. Bem simples, tá? Quando a gente compilar, aí tá vendo? Quando a gente cria um código novo, tem como colocar um input, se a gente for ler alguma coisa do teclado, escrever uma nota, tipo, dizendo o que esse código significa, a label, enfim, tudo que isso. Claro que eu tenho tudo isso porque eu tenho a conta, tá? Do ID1. E a gente coloca para rodar. E aí, quando a gente roda a primeira vez, ele bota aqui bonitinho para mostrar e tal. E o resultado aqui, 78,54, 53, 9749 e 38,48, 78,54 e 38,48, arredondando. Agora, eu vou pegar esses valores e vou tirar esse parênteses. Agora, depois que a gente executou, esse é o resultado, né? 78 e 53, 38 e 48 é o resultado do stdio, com parênteses. Quando eu tirar, agora eu vou tirar o parênteses e vou executar de novo. Vou dar o ID1 de novo para atualizar. Ué. A mesma coisa, será que eu li errado?
Ah, gente, claro, multiplicação é comutativa, então não vai fazer diferença. Eu fui explicar um exemplo para vocês que não faz diferença. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Então, não faria tanta diferença esse parênteses, mas como eu falei, quando eu tenho dúvida do que deu resultado, nesse caso não há precedência, exatamente, Carlos. Eu na hora que eu fui, porque o teste que eu fiz antes foi com o resto da divisão, que não é comutativo. Então, vou mostrar aqui para vocês agora como fazer com ele. Eu vou apagar aqui tudo que a gente fez, porque na apresentação eu já coloquei uma versão feita desse código. E agora eu vou mostrar um pouquinho dessas particularidades pelo produto não vai alterar porque é produto, não é produto e divisão nesse sentido. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dessas peculiaridades, tá? Então, por exemplo, eu estou colocando aqui uma variável float para receber. Eu vou colocar resultado só para poder pegar o print antes, tá? Porque logo a gente vai falar um pouquinho sobre print, então já vai ficar mais fácil para a gente mostrar outras formas de print. Mas, por enquanto, vamos deixar o print igual como estava para a gente não ter mais uma coisa para a gente ver. Aí, por exemplo, float de resultado. Eu vou colocar primeiro a divisão, que eu comentei que questão de divisão tem que ter se for só duas variáveis ou dois valores inteiros, vai dar inteiro. Se eu colocar 5 divididos por 2 aqui e mandar compilar agora, tá vendo? Vai dar 2.0, porque como são dois valores inteiros, a gente não vai pegar a parte real, a gente vai truncar. O próprio C trunca como se fizesse uma divisão inteira. Existem linguagens, se eu não me engano, até o Python tem, não tenho certeza, de operador de divisão inteira, que é diferente do operador de divisão normal. No C não tem isso. O C, ele vê se é uma divisão inteira ou uma divisão normal pelos atributos, pelos valores que estão na divisão. Ah, mas por que eu faria isso? Nesse sentido, não faz sentido você colocar um 5 por 2 aqui. Mas vamos supor que o valor sejam duas variáveis inteiras, né? Valor A igual a 5 e int valor B igual a 2. Valor A, valor B. Então, isso também vai dar 2. E é esse caso que acaba sendo o mais complicado no sentido de usar uma divisão, tá? Ah, mas como que a gente pode... tá vendo aqui? Resultado é igual a 2. Ah, mas como que a gente pode driblar isso? Se a gente colocar, por exemplo, valor A dividido por 2, e a gente sabe que valor A, por exemplo, é inteiro, se a gente colocar um 2.0, ele já vai assumir que é uma divisão normal. Já vai pegar a parte real também. Dois e meio, como a gente pode ver. Ah, mas eu tenho duas variáveis aqui, como você fez, valor A e valor B. Aí a gente vai colocar o que a gente chama de transformação, de casting. A gente vai dizer que a valor B vai ser float. E no C, esse casting que a gente chama é assim. A gente bota depois da variável o parênteses. O que a variável vai ser entre parênteses. Executando. Sucesso. 2,5 também. Então, essas são as formas de se evitar ter divisão inteira.
quando a gente está com variáveis, em vez de a gente colocar uma das duas variáveis como float, a gente pode fazer esse casting, que a gente chama, essa transformação de inteiro para float, ou então a gente colocaria aqui float. Como são valores pequenos, não faz tanta diferença isso. Mas, por exemplo, se a gente pensar em valores de inteiro, né, em valores para A e para B, na base de 1 milhão, na base de 2 milhões, né, de 1.000, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, já começa a ser complicado a gente colocar o float, pela questão da precisão da parte inteira, né? Vai ser complicado da variável valor B ser float, tá? Além disso, agora eu vou mostrar a questão da precedência. A gente colocar 5 vezes 2, resto da divisão por 2, 5 vezes 3, resto da divisão por 2, se a gente colocar só assim, tá? A gente vai ter 5 vezes 3, 15, o resto da divisão por 2, 1. Tá? Quando a gente olhar aqui, resto da divisão 1, como podem ver. Mas, não. Acabou que mas eu não quero que o 2 seja o resto da divisão da multiplicação. Eu quero que o 2 fique só no 3. Ele só pegue o resto da divisão do 3. Eu quero que dê 6 isso aqui. Então, se eu tenho que botar um parênteses, que aí agora vai dar 6, porque vai ser o resto da divisão de 3 por 2, então vai dar 1, multiplicado por 3 vai dar 5, não vai dar 6, né? Gente, eu tô bem, desculpa. Tá? Vai dar 5, não vai dar 6, porque é multiplicado, não é só. Mas vai dar 5. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, quando são precedentes da mesma linha, nesse sentido, multiplicação, divisão e resto da divisão, ele vai da esquerda para a direita. Perdão. Nesse caso, não há precedência. Então, há precedência no sentido da esquerda para a direita. Tá? Não, mas acho que esses comentários são antes, perdão. Tá. Então, por exemplo, quando a gente quer ter o teste. E aí, se a gente fizer a mesma coisa, por exemplo, com mais, e aqui, em vez de ser asterisco, multiplicação, a gente tomar. E aí, aqui agora, a gente quer que a soma seja divisível ou não por 2. A gente quer ver, né, se a soma é divisível ou não por 2. Se a gente coloca assim, a gente vai ter o percente primeiro, vai dar 1, e o resultado vai dar 6. O que é impossível de ser, se fosse o porcentagem no final. Só que, pela precedência do resto da divisão ser antes da soma, ele é feito antes. Quando a gente quer forçar a soma a ser feita antes, a gente tem que botar o parênteses. Então, agora sim vai dar 0, porque 5 mais 3 é 8, 8 é divisível por 2, então vai ser o resto 0. Tá. Falei da precisão, beleza. Tem alguma coisa aqui? O barra N. É que, na verdade, com
Com o /N, aqui eu já botei o /N aqui, então ele tá escrito, tá? Tem um percente de linha aqui, então não dá para ver, mas agora a gente vai começar a falar de entrada e saída, e aí vou ter alguns exemplos que a gente pode usar a entrada e saída, esse /N melhor. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente imprime coisas com o printf, toda essa questão dos especificadores de formato e também leitura do teclado com o scanf, tá? Existem outras funções, outras formas de você imprimir as informações na tela e ler as informações da tela no C. Existe, por exemplo, você pode pegar a linha toda com getS, ou pegar um único caractere com getC. Só que a vantagem desse printf, desse scanf, é justamente esse F do final, que vem de formatted, né? Que vem de formatado. Então, é uma impressão, é uma leitura formatada. Ou seja, a gente já vai saber qual é o valor da variável na hora que a gente está imprimindo e na hora que a gente está lendo. Principalmente na hora que a gente está lendo, é uma vantagem bem grande, tá? Então, o que a gente precisa para imprimir informações na tela com o printf? A gente tem que fazer o printf, botar o parênteses para cada, botar o parênteses e botar pelo menos uma string, tá? Que é a string justamente que vai ser impressa na tela. O que vai ser impresso na tela? O que está dentro das aspas duplas, tá? E aí, aqui, como a gente pode ver, Olá Mundo vai ser impresso Olá Mundo. Isso aqui também vai ser impresso Olá Mundo. A diferença é justamente essa linha, esse /N, essa nova linha, que quando eu for mostrar o código sendo executado, eu mostro para vocês essa diferença. Aqui já é colocando um valor fora, tá? Aí aqui, olá, você é A. Aí esse %S já é uma formatação de variável, e aí nesse sentido aqui, tem uma variável de string ou um valor, tá? Quando a gente fala formatação de variável, seria formatação de valor, porque pode se passar só um valor, como eu mostrei aqui. E a última mostra como que a gente imprime duas variáveis, por exemplo. Que em vez de Rafaela, eu coloco a variável nome, e aí, olá, né? Nome. Você tem tantos anos? E aí, o que vai estar impresso na tela vai ser, olá, o conteúdo da variável nome, você tem o conteúdo da variável idade, anos. E aí, né, dois caracteres que a gente tem que tomar cuidado com no printf e também no scanf, nesse sentido, é o caractere especial, que é esse barra, contra barra, que toda vez que o printf vê um contra barra, ele vai olhar para o valor, para o caractere logo a seguir. Então, por exemplo, contra barra N é para pular linha. Contra barra T é para dar um tab, para você, como se você estivesse fazendo um tab do seu teclado, você joga na tela. Tem outras também que não são muito usadas, eu uso muito mais esse barra N e o contra barra N e contra barra T. Se a gente quiser imprimir o contra barra, a gente tem que botar contra barra, tá? Isso é basicamente essas. Eu posso depois, no final dos slides, deixar todos esses caracteres, mas os outros eu nunca usei. Eu sei que existem, mas eu nunca usei. O barra N é o que eu sempre uso, porque a gente tem que lembrar que quando o printf do C, ele não coloca a nova linha automaticamente, tá? O print do Python coloca, várias linguagens também colocam, então quando a gente coloca lá print, ou, enfim, a função de impressão,
ele já coloca a nova linha, então o cursor já vai para a linha seguinte. No C, ele não faz isso. No C, ele não faz. Então, normalmente, a gente termina um printf já com esse /N. Só que nada impede dele também ser colocado no meio, como eu vou mostrar já já. E aí, o outro caractere especial que existe no printf no scanf é esse %, que é justamente como que a gente vai dizer, como que a gente vai formatar os valores que vão ser passados depois. E para cada uma dessas formatações, então para cada um desses caracteres % alguma coisa, é preciso passar um outro parâmetro, um outro valor depois que fechar aspas duplas dessa primeira string. Tá? E eles têm que seguir a ordem que aparece nessa string inicial. Tá? E alguns especificadores, na verdade, os mais usados, tá? O formato, o %d, para a gente imprimir variáveis do tipo int, ou valores do tipo int. O %c, para imprimir um único caractere, tá? O %s, para a gente imprimir mais de um caractere. E aí aqui eu comento que ele imprime até encontrar o /0. Agora a gente não precisa se preocupar com esse /0. Mais tarde, talvez amanhã, pelo horário, eu acho que vai dar para falar amanhã, ou acho que vai ficar apertado falar hoje. Eu já vou explicar o que seria esse /0, por que precisa ter esse cuidado com esse /0. O %f, que é para imprimir float ou double. E para imprimir o caractere porcentagem, a gente tem que botar %. E uma coisa interessante, principalmente no float, é para a gente poder cortar a quantidade de casas decimais que a gente coloca. Tá? Aqui, ponto 2F. Aqui a gente está dizendo que a gente quer todas as casas que são significativas na parte real, mas a gente só quer as duas primeiras casas decimais as casas decimais do valor. E aqui só mais um exercício para a gente lembrar um pouquinho, né? O que seria qual a formatação do printf para cada uma dessas variáveis. Então, quando a gente tem esse nome, quando a gente tem uma variável de string, a gente coloca qual a formatação? Quando a gente tem um inteiro, um double, um char, um float. Então, basicamente, são esses aqui. Então, quando a gente tem uma string, a gente coloca o %s. Quando a gente tem variáveis inteiras, a gente coloca %d. Quando a gente tem variáveis de double ou float, a gente coloca %f. Quando a gente coloca char, quando a gente tem um único caractere, é %c. O double, a gente também pode imprimir sendo %lf. A gente pode botar um L de long, no sentido de ser um float longo, né? Long float. Não é necessário fazer isso, tá? Ele vai compilar com esse %f. Só que quando a gente compila, por exemplo, no GCC, que a gente vê no GCC, no terminal do Linux, a gente vê warnings, quando a gente está como %s, %f só. Em algumas ideias também vai ter esse warning, quando a gente compilar só como %s. Mas não é errado colocar como %f. E agora, para a gente ler informações do teclado, né, a gente vai usar os mesmos formatadores, né, de string, os mesmos formatadores de valor, só que a gente vai passar nessa string inicial só qual é o valor que a gente vai passar. E aí, para cada valor lido, a gente tem que passar aonde que ele vai ser escrito. %f para double altera a precisão da variável? Talvez. Mas não da variável em si, só da impressão. Porque a variável em si não vai mudar. A variável é double.
tá? Só que, normalmente, quando a gente coloca só o %F, ele vai imprimir, perdão, os seis primeiros dígitos, tá? Os 6 primeiros dígitos depois da vírgula. Então, normalmente, os dois vão ser iguais, tanto como o %F quanto o %LF. Porque os 6 primeiros dígitos normalmente não são alterados quando a gente tem poucas multiplicações ou divisões. A partir do momento que a gente começa a explodir, aí começa a alterar. Mas é uma boa prática a gente colocar o %LF para double e o %F para float. Tá? A partir dos exercícios eu já vou começar a botar esse LF, é só porque não é errado, não é... E no scanf a gente só coloca %F normalmente. A gente não coloca %LF, tá? E para a gente ler a variável, então, a gente coloca só o formatador da variável, então a gente só coloca qual é o valor que vai ler. E aí, por exemplo, se a gente quer ler 2 valores, a gente pode colocar 2 valores inteiros, a gente pode colocar %D espaço %D. Porque ele vai pegar o primeiro valor, vai transformar em inteiro, vai pegar o segundo valor da linha e transformar em inteiro. Tá? E aí a gente tem que passar aonde que ela vai ser escrita. Para a gente passar aonde que ela vai ser escrita, a gente tem que colocar o E comercial na frente da variável. Né? Como aqui, por exemplo, na %D idade, que a gente tem que colocar o E comercial da idade e o E comercial da altura. Esse E comercial é como se estivesse falando assim, para o scanf. A gente tem uma variável aqui. Você vai escrever. A variável idade está aqui na memória. E aí eu quero que você escreva aqui. Só que se eu passar para o scanf só a idade, eu vou passar o que está aqui dentro. Eu vou passar o valor que está aqui dentro. Só que eu não quero que ele escreva... Eu quero que ele modifique aqui dentro. Então, eu tenho que passar para o scanf, ó, é aqui que você vai passar. Mais tarde, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, questão de referência e valor. Nesse primeiro momento, a gente só tem que lembrar que para o scanf, para qualquer porcentagem de valor simples, tem que ser com E comercial. E quando a gente for ler uma string, a gente tem que ler, a gente não pode passar o E comercial, a gente passa só o nome da variável. Por que isso? Eu já vou explicar na questão do array, mas é porque o nome da variável, quando ela tem um tamanho, ela tem um valor especial no C, tá? É basicamente isso. Para ler os valores de entrada. Então, agora um exercício simples que eu quero que a gente vai fazer juntos, tá? Acabei não mostrando o outro exercício resolvido, mas eu mostro esse aqui para vocês verem como já tá. E a gente vai pedir para o usuário entrar com nome, idade e altura e vai imprimir na tela as 3 informações, tá? Na verdade, pelo horário, eu vou já mostrar esse exercício resolvido, mas eu vou passar com vocês por ele, tá? Eu vou abrir já ele, mas vou deixar vou fazer passo a passo com vocês. Como vocês podem ver, eu coloco vários comentários explicando o que eu estou fazendo. E aí aqui agora a gente vai usar esse outro para pensar juntos, tá? Primeiro, são 3 variáveis, né? Vai ser nome, e aí eu vou botar 30, vai ser idade, então vai ser a variável inteira, idade, e eu pedi altura também. Então,
float altura. E aqui a gente está declarando as variáveis. Por que eu não preciso atribuir nenhum valor a eles? Porque a gente vai pegar do teclado esses valores, tá? Como que a gente pega do teclado? A gente coloca com scanf. Então, a gente vai scanf e a gente vai dizer qual é o valor que a gente vai procurar. A gente quer um nome. A gente quer, então, uma cadeia de caracteres, que vai ser um %s. Então, e a gente passa só a variável nome, né? O nome da variável, não o com E comercial, por ser um conjunto de vários valores. Né? Só lembrando a vocês, a lista de presença acabou de ficar disponível. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais. Então, a gente tem esse scanf, do %s. Depois, a gente vai pegar a idade. Então, scanf %d. Idade. Só que, como é uma variável simples, eu coloco o E comercial. Só que, se a gente colocar só esse scanf e colocar para executar numa IDE sem ser essa online, ele vai ficar com o cursor aberto, piscando, esperando a gente deletar, a gente escrever no teclado qual é o valor. Aqui não tem isso, a gente já coloca o input de antemão, tá? Mas, para o usuário entender o que ele precisa fazer, a gente pode botar aqui no printf qual o seu nome, por exemplo. E aí a gente coloca /n ou não, se a gente quiser, da forma que a gente quiser. Aí ele vai colocar, por exemplo, eu vou colocar Rafaela e vou dar Enter. Tá? Seria assim, Rafaela, Enter. Quando eu quiser que o usuário coloque a idade, eu vou botar printf qual a sua idade. E aí o usuário vai colocar lá, eu, por exemplo, vou colocar 25, Enter de novo, para o programa poder executar. Porque ele só executa o scanf de execução, durante a execução, quando ele encontra um /n, tá? Quando ele fala para o terminal para executar. E aí, a altura. Vamos pedir a altura. Qual a sua altura? E aí, quando vocês forem digitando nessa ID1, em outras IDEs, vocês, sempre que eles abrem, por exemplo, um parênteses, se a gente digitar e abrir e fechar o parênteses, não lembrando que eles já digitaram, eles só vão escrever por cima, eles não vão escrever 2. Então, tem essa vantagem de IDE também. Que eles mostram que tem, mas quando a gente escreve por cima, eles só vão pegar o deles de novo. E aí aqui vai ser um float, né? Altura. E assim, quando vocês forem executar programas para o Fabiano ou para sua própria dissertação, né, em sua tese, você vai precisar fazer esses prints, porque se você ler do teclado ou você ler de qualquer lugar, você já vai saber o que está lá. Então, esse ID1 já seria uma forma avançada nesse sentido. Avançada não, mas um passo à frente do que seria um programa executado
no terminal do Linux ou numa IDE da vida. Tá? Só lembrando que tem que ser com ponto e não com vírgula. Tá? Quando tem float. E aí ele pede também para imprimir. Tá? Aqui a gente está lendo as coisas aqui, agora a gente vai imprimir o que foi lido. Printf, nome. E aí aqui, mesma coisa. O nome, a gente vai passar só a variável nome e ele vai pegar toda a cadeia. Tá? Quando a gente lê da entrada, o scanf, ele já coloca o /0, aquele /0 automático que eu tinha comentado. Então, a gente ainda não vai precisar se preocupar com isso. Idade, percente de anos. Idade. Printf é altura. Aí, eu não quero que fique com muita coisa. Vou botar ponto 2F. Metros. E quando eu botar para executar, como a gente colocou esses printfs aqui em cima, ele vai imprimir primeiro todos esses, só que à medida que na entrada a gente já colocou os valores, ele só vai passar sempre. Aí aqui, nome Rafaela, /N. Idade 25 anos, eu esqueci do /N. Então, vocês percebem que mesmo com outro printf, a altura ficou na mesma linha. Tá? E uma outra coisa que eu fiquei de mostrar é que a gente pode colocar o /N no meio das coisas, tá? Eu vou só comentar esses aqui para não ficar tanta coisa impressa. Eu estou botando para executar. E aí aqui o idade está tá quebrada no meio. Por que o uso do comercial? Porque a gente precisa dizer para o scanf aonde na memória que ele vai colocar a variável. Quando a gente passa a variável assim, sem o comercial, a gente coloca a gente só coloca a gente só passa o valor. A gente só vai pegar o que está dentro de idade e jogar para esse percente D. Então, vai pegar o 25 e vai jogar para esse percente D. Só que no scanf, a gente quer que fique com... A gente quer que ele coloque o que ele leu, né, o que ele leu desse scanf, dentro da variável idade, que ele mude o que está escrito dentro de idade. E é por isso que tem que ter esse comercial. Tá? Depois eu posso mostrar, explicar mais um pouquinho. E aí, só uma coisa reforçando, se a gente tivesse, por exemplo, no GCC, no terminal do Linux, esse M aqui estaria junto com a última linha na verdade, estaria com o nome, né, de usuário, tudo junto. Né? A gente não conseguiria ver, porque eu também tenho /N aqui. Então, /N. Nada. Qualquer dúvida podem falar. Eu estou tentando acompanhar bastante. Tá, você vai chegar a comentar outros métodos de entrada ou limpeza de buffer. Não tinha pensado nesse primeiro momento, mas eu posso trazer sim, porque existe leitura de arquivo, é bem parecido, que é só botar um F na frente e passar qual é o ponteiro do arquivo, mas eu já vou explicar um pouquinho mais à frente o que seria esse ponteiro. Então, talvez semana que vem
eu possa trazer para vocês. Eu acho que eu vou falar de ponteiro amanhã. Então, semana que vem, qualquer coisa, ou dependendo amanhã, eu falo com vocês de outros métodos de entrada. Ou então deixo mais para o final, que aí seriam formas mais avançadas, enfim, para vocês fazerem outras coisas já, mas posso trazer sim, João, fica tranquilo. Então, esse seria esse exemplo de leitura escrita. Tá? Aí agora, assim, esses últimos meia horinha que a gente vai ter, eu pensei em mostrar para vocês, da gente tentar fazer alguns exercícios juntos, tá? Eu tinha separado esses 4, eu acho que a gente não vai conseguir fazer os 4, só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar os que eu não conseguir fazer, a gente volta para eles em algum momento, tá? Porque a minha ideia é passar para vocês, não sei se amanhã ou semana que vem, porque na verdade nossa aula vai ser segunda, terça e na outra segunda. Então, a minha ideia é passar para vocês uma lista de exercícios para essa última aula a gente ficar tirando dúvidas, fazendo exercícios juntos. Então, se algum desses exercícios que eu pensei para hoje, a gente não conseguir fazer juntos hoje, eu passo para vocês fazerem para daqui a 2 semanas. Eu provavelmente vou passar tudo na terça-feira da semana que vem, que aí eu vou centralizar tudo, disponibilizo os slides também certinho, para vocês terem aí uma semana mais ou menos para fazer. Fiquem tranquilos que todos os programas que eu vou fazer não tem nenhuma complexidade em questão de computação, então, tipo, tudo que vocês forem ver no Fabiano, vocês vão ver só no Fabiano, não tem nada aqui. A maioria dos exercícios que eu tô pegando, que eu vou pegar, é só questão leitura da tela, fazer algum comando com esses dados, bem simples, e escrita. Esses, por exemplo, esses 4 são só leitura, fazer alguns cálculos e imprimir na tela. Tá? E aí, esse site a gente chama de URI Online Judge. Ele é um site brasileiro, inclusive, só que é relativamente novo. Eu acho que foi de 2015, 2016 que foi criado. Então, ele é relativamente novo, mas ele é bem legal porque é todo em português, justamente por ser brasileiro. Eu também tenho uma conta, só que, né, quase nenhum problema eu fiz aqui porque eu tinha outros sites que eu usava, mas por esse ser online eu acho mais fácil para iniciantes como vocês, né? E aí aqui, por exemplo, nesses problemas, aqui eu já entrei no meu usuário, vocês podem criar usuários e tal. Aqui tem, por exemplo, esses adocs, esses iniciantes, que são basicamente, justamente para quem está iniciando. É justamente o que eu falei. São justamente de leitura e escrita, e fazer alguns cálculos simples, tá? Então, vamos começar pelo esse 108 salário. Aí pode, enfim, eu vou abrir aqui só para a gente ver como é que é. Tem sempre uma explicação do que é, tá? E aí aqui a gente consegue colocar o código direto aqui, tá vendo? Também é uma coisa legal. Tá? E aqui eles também têm várias linguagens que eles têm, então, como a gente pode ver aqui, C Sharp, C++, C++17, C99. A diferença principal do C99 para o C++ é o tipo booleano, que para muita gente isso é muito legal, assim, eu confesso que isso é bem legal, só que não é o C nativo, como vocês podem ver, para a gente executar, para a gente compilar no GCC, a gente precisa colocar GCC menos O2. Na verdade, a gente precisa colocar só GCC e o nome do arquivo.
Esses outros dois são outras diretivas que já são opcionais. Para compilar com o C99, a gente precisa dizer que ele está usando por padrão o C99, que não é o padrão de C. Por isso que eu tô mostrando a maior parte das coisas em C puro, na verdade, em C puro do que esse C99. Tem uma outra vantagem do C99 em relação ao C puro, mas quando ela aparecer, eu falo com vocês, tá? O que houve da carinha? Eu também gosto do Uri, só que eu conheci ele há pouco tempo não, mas eu conheci ele já no final da minha graduação, então eu acabei não usando ele muito, mas só dele ter esse nível iniciante eu acho bem legal, e assim, só uma dica também, se vocês quiserem, tem também o Python. Só dá problema, para mim ele sempre funciona. Então, tem o Python, né? Tem o Python 2 e o Python 3, eu não sei qual que o Igor está usando, mas também daria para fazer esses mesmos programas aqui em Python também. Então, vamos lá para esse primeiro problema que eu separei para a gente, tá? Escreva um programa que leia o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcula o salário deste funcionário. A seguir, mostra o número e o salário do funcionário com 2 casas decimais. E aí, aqui ele já explica como é que é a entrada e como que é a saída, e ele dá alguns exemplos, o que é bem legal. Então, a entrada, o arquivo vai ter 2 números inteiros e o número com 2 casas decimais. Aqui, quando a gente fala arquivo de entrada, a gente pode assumir que é o scanf printf. A gente não vai ler do arquivo, tá? A gente vai ler da saída padrão e da escrita padrão, como a gente chama o teclado e a tela nesse sentido, tá? E aí eles vão ter 2 números inteiros e um número com 2 casas decimais, representando o número, a quantidade de horas trabalhadas e o valor que o funcionário recebe por hora trabalhada, tá? E aí a saída tem que imprimir o número e o salário do funcionário, conforme esse exemplo, com um espaço em branco antes e depois da igualdade, e no caso do salário também tem que haver um espaço em branco depois desse dólar aí. E que é alguns exemplos de entrada com alguns exemplos de saída. Então, agora vamos pensar nesse problema. Tá. Então, vamos pensar primeiro nas variáveis a serem usadas. Variáveis. Então, vai ter 2 inteiros, né? Vai ter o primeiro inteiro que vai ser o ID, o segundo inteiro que vai ser o número de horas trabalhadas. Então, vou botar número funcionário. Uma coisa bem importante, o limite de caracteres para escrever-se uma variável no C é bem menor do que no Python, por exemplo, mas é grande. Então, não coloquem, tipo assim, int A, B, C, X. Se não for uma equação, vocês vão chegar um momento que vocês não vão lembrar o que significa variável A, variável C, variável B, variável X, tá? Isso é uma coisa que eu não tinha comentado antes, né? Tem como a gente colocar só essa vírgula para colocar outra variável, então número, horas. Na verdade, eu vou colocar aqui só horas trabalhadas, tá? E float para o valor hora. Vai ter também a variável do resultado, né, do salário. Então, vai ter float salário. Tá? Aí, agora, a gente vai ler as variáveis. Tá? A gente consegue ver
por esses exemplos, que cada variável vai estar em uma linha, tá? O ideal de se fazer assim é colocando scanfs diferentes, que aí não vai ter o erro de formatação. Porque você poderia, por exemplo, colocar %D contra barra N, no sentido de pular linha, %D. Só que isso pode gerar muitos erros de formatação. Então, o meu conselho é ser redundante nesse sentido, tipo, escrever scanf, %D para o número, depois scanf, %D para horas trabalhadas e depois scanf, %F, porque é um float, para hora, para valor hora. Então, aqui a gente vai colocar scanf, %D, número funcionário, e aí lembrando que tem que ter o e-comercial, tá? %D, horas trabalhadas e scanf, %F, comercial, valor, hora. Lemos as 3 variáveis de entrada. Agora, a gente vai pensar a gente vai fazer o cálculo do salário. O cálculo do salário vai ser pegar a quantidade de horas trabalhadas e multiplicar pelo valor da hora. Então, vai ser salário recebe trabalhadas multiplicado por valor hora. E agora a gente vai fazer o printf. A gente vai imprimir da forma que eles querem. Só que eles querem que imprima number e o número, pule uma linha e salário igual espaço percente. E aí o salário ele quer só 2 casas decimais. Então vai ser ponto 2 F e barra N também. Por que esse barra N no final? Porque todos esses programas de judge online, né, de julgador online, também maratona, no sentido mais geral, eles sempre assumem que vai ter um barra N no final. Principalmente porque a maioria das linguagens, não sei se é a maioria, mas uma boa parte das linguagens, com certeza, já imprimem, toda impressão que faz na tela já tem esse barra N no final. Então, para não perder de algumas pessoas, da maioria das linguagens, eles colocam já para isso. E aí, quando a gente fizer em C, a gente tem que lembrar que tem esse barra N, tá? E aí, a gente tem que passar quais são número, quais são as variáveis, número funcionário e salário. Ah, eu não sei se está certo. Eu não quero. E aí, como isso é um jogador online, quando a gente terminar o problema, a gente vai enviar para eles confirmarem se a solução está certa ou não. Ah, mas eu quero testar primeiro, antes de enviar. Aí a gente pode abrir no IDE1, a gente pode, por exemplo, jogar no IDE1 e passar, por exemplo, que está aqui no arquivo de entrada, e colocar no input.
Quando a gente vê aqui, o que está sendo impresso é número igual a 25, salário igual a 550. Vamos ver se é o que está saindo aqui. É igualzinho que está saindo. Se vocês quiserem, vocês podem testar todos, tá? Todos os exemplos de entrada. Mas eu já vou enviar. E aí, eles estão executando. Normalmente é rápido. E já até foi julgada, foi aceito, tá? Por que está em inglês? Porque a maioria dos julgadores, eles já respondem automaticamente qual é a resposta. Aí tem accepted, que é aceito, tem erro de apresentação, que é presentation error, que aí normalmente é questão de um espaço que você esqueceu de colocar no print, ou então /N que você esqueceu de colocar, ou colocou a mais e tal. Tem runtime error, que aí é questão de, enfim, acesso indevido, vou falar um pouquinho mais para frente amanhã, em questão dos arrays. Tem wrong answer, que é quando você retorna, você termina a execução, mas você retorna o valor errado. Tá? E aqui a gente consegue ver ainda o nosso código-fonte. Eu achei que dá tempo de ver mais. Esse da esfera é bem parecido com aquele exemplo que a gente fez, tá? Porque em vez de falar área, ele vai falar volume de uma esfera. Só dizendo aqui qual é o volume, tá? Faço o programa calcula e mostra o valor de uma esfera, sendo fornecido o valor do seu raio, que aqui ele fala como R. Aí a fórmula é 4/3 de π. E aí, essa dica que eles falaram, exatamente, tipo, foi o que eu falei. O C, e aí o C++ é uma extensão do C que tem a orientação a objetos que o C não tem. Elas assumem que quando você bota 4 dividido por 3, você vai retornar 1 e não 1, alguma coisa. Tá? Por isso que falou para botar 3.0 ou 4.0. E aqui, basicamente, vai ter só um valor de ponto flutuante. E aí, aqui, dupla precisão no sentido de ser double, tá? Quando ele fala que dupla precisão é para ser um tipo double, que corresponde ao raio da esfera, e a saída você tem que escrever volume igual, né, com espaço, e imprimir o volume. E eles querem que seja apresentado só com 3 casas após o ponto, tá? Então, a fórmula vai ser bem parecida com aquele outro exercício que a gente fez, tá? Esse vai ser um que eu já vou deixar para vocês fazerem. Tá? A gente fez na última aula, ou se quiserem tirar dúvidas antes. Amanhã para vocês meu e-mail, amanhã eu já vou passar para vocês meu e-mail, que vai ficar tudo certinho. Exatamente, já é um esquenta para maratona. Então, é quase que um esquenta mesmo. Na verdade, possivelmente vocês vão usar, né? Não sei se o Uri, mas algum jogador online. Tá? E aí, por exemplo, aqui é um outro problema, gasto de combustível. Né? Aí sempre tem essa historinha no início que dá a contextualização do problema e o que ele quer fazer, o que a gente faça. Então, ele quer calcular e mostrar a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, ao utilizar um automóvel que sempre faz 12 km por litro. E aí, para isso, eu gostaria que você o auxiliasse através de um simples programa. Para efetuar o cálculo, deve-se fornecer o tempo gasto na viagem em horas e a velocidade média durante a mesma, em quilômetros por hora. Assim, pode-se obter a distância percorrida e, em seguida, calcular quantos litros foram necessários. Mostre o valor com 3 casas decimais após o ponto. Tá? Esse aqui só tem essa... Na verdade, não chega a ser nenhuma computação muito grande, é só questão de fórmula mesmo, porque você tem um valor que é quilômetros por litro, só que ele te passa um valor em horas, né, o tempo gasto em horas, e o outro que é uma velocidade média
de quilômetros por hora. Então, para juntar tudo isso, você vai ter que ter uma manipulação de fórmula para chegar num valor em litros. Tá? E aí arquivo de entrada vai ter esses dois valores em horas e a velocidade da mesma. Aqui está como inteiro, e eu acho que todos são inteiros, tá? Como eles não deram nenhuma restrição, nenhum exemplo como ponto flutuante, todos devem ser inteiros, mas na dúvida, poderia colocar em float, para garantir que não perca nenhum, mas como é iniciante, provavelmente todos eles vão ser inteiros, então daria para ser inteiros esses valores de entrada, e na saída tem que imprimir somente o valor, a quantidade de litros necessária com 3 dígitos após o ponto decimal. Lembrando que normalmente tem que também botar o barra N do comando. E esse aqui, esse último, que é na verdade, eu esqueci de trocar aqui, mas a gente vai no outro, que é o problemas, que é o 1017, não, que é o 1019. E aí, esse conversão do tempo, basicamente, vai ler o inteiro, que é a duração do tempo em segundos, e tem que passar no formato hora, minuto, segundos, né? Lembrando, aí tem algumas formas de se fazer isso, né? A gente pode ir pegando, a gente tem que pegar sempre do maior para o menor, então a gente tem que pegar a quantidade de horas que tem nesses segundos, pegar esse valor e subtrair do total, né? E aí lembrando que, por exemplo, no C, se você usar já são 8 horas. Esse é bom fazermos juntos. Qualquer coisa eu posso fazer com vocês amanhã no início da aula, porque esse a gente pode usar a questão de divisão inteira, tá? Eu faço com vocês, então, no início da aula que vem, esse aqui, esse 1019, e a gente parte daí para continuar. Beleza? Acho que é melhor não se estender muito, porque eu sei que o C é uma linguagem bem difícil, bem complicada, tá? Então, eu vou tentar ao máximo ser bem tranquila, fazer tudo com vocês. Assim, qualquer dúvida vocês podem perguntar, eu gostei bastante das dúvidas de vocês. Então, eu agradeço por esse primeiro dia e a gente se vê amanhã. Né? E agora eu passo a palavra aí de novo para a Michele. Como sempre, o microfone desligado. Normal. Deixa eu me adaptar. Obrigada, Rafa, pela aula, né? Muito obrigada. Pessoal, eu queria dar uns avisos agora. As inscrições, a gente recebeu alguns e-mails com alguns problemas, devido a esse problema do e-mail que eu falei no início da aula. E então, o que a gente decidiu? A gente decidiu reabrir
as inscrições, tá? Então, o formulário de inscrição lá no site está aberto para quem quiser, até para não prejudicar os alunos que entraram, que precisam contabilizar os colóquios, tá bom? Então, a gente abriu. Em relação à maratona, a maratona vai ser utilizando o URI, que a Rafa está mostrando, e as inscrições para a maratona se encerram amanhã, porque a gente precisa mandar a lista dos alunos inscritos para os professores responsáveis pela maratona. Então, quem tiver vontade aí de participar, pode se inscrever ainda, que amanhã a gente vai estar encerrando a maratona, mas o formulário para a inscrição vai continuar aberto, ok? Então, sobre as lives elas vão ficar gravadas, tá? Só que aí elas levam um tempo, em média, para ficarem disponíveis no canal do YouTube. Mas todas vão estar lá, palestras, os cursos, as atividades que vão ocorrer, tudo bem? Então, todas vão ficar salvas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Uma boa noite. Amanhã a gente está aqui de volta, 10 horas da manhã, com o curso de LaTeX. Tá bom? Um beijo, boa noite para vocês. Até amanhã.